Olá, gente. Estamos aqui reunidos, eu e Alexandre Matos. Pensamos que todos os dias estamos juntos e filosofando e também falando cientificamente do assunto envelhecimento. E achamos que fazer um podcast, né, Alexandre, seria interessante. Exato, esse seria um desdobramento mais das nossas publicações e atuação nas mídias a partir do Geriatria 360. Então pensamos em trazer também esse formato podcast, né? E nesse inaugural aqui do nosso podcast a gente vai tentar trazer algumas questões especificamente sobre o cuidado do idoso, como era antigamente, como é hoje dentro da visão da geriatria, a formação do médico hoje dentro de uma perspectiva curricular de geriatria e cuidados paliativos. E vamos trazer também, né, Alexandre, um pouco da discussão sobre o idoso do futuro, o idoso e as novas tecnologias. Eu acho excelente isso, engraçado que a gente não tem tanto tempo, pelo menos eu não me considero tanto tempo de formada ainda, estou no meio da minha carreira. Mas há 20 ou 25 anos atrás, quando a gente se formou, quase 25, né, Alexandre? A gente ainda conseguia ver o cuidado do idoso como era antes e o cuidado do idoso quando a geriatria começou, pelo menos aqui no Nordeste. É lógico que a geriatria começou um pouco antes disso, talvez a nossa sociedade brasileira é da década de 60 em sua formação, mas eram iniciativas isoladas. E então a gente ainda conseguia estar dentro de residências de clínica médica em que o olhar para o idoso era um tanto quanto de, como é que eu diria, artesanal? Exato. Eu acho que era feito ali, inclusive a gente teve em residências, né, em contato aqui com os grandes clínicos aqui da nossa sociedade, que são ainda grandes médicos que foram importantes na nossa formação, mas a gente vê como naquela época essa lupa, essa formação mais sistematizada do cuidado geriátrico não existia dessa forma, até porque na nossa época, dentro da universidade, na época que passamos na graduação, como internos ou como residentes, a gente não tinha na grade curricular essa visão que a geriatria traz hoje. Então, de fato, é isso, como a Alexandra fala. Isso era feito de forma muito artesanal e aqueles clínicos que tinham um tirocínio maior, né, para raciocinar em relação ao idoso, eu lembro bem que fazia isso. Vamos ali dar metade da dose, um terço da dose, vamos com cuidado nesse paciente, dessa forma. E aí, de uma forma meio artesanal, fazia o que a gente hoje entende que é a forma correta de gestão dos cuidados desses idosos, né? É a frase, start low, go slow, but go. Só que de uma forma artesanal. Começa devagarzinho, vai sentindo. Realmente a gente teve sorte de ter bons mentores na clínica médica, né? Até porque a clínica médica é uma base fundamental para um bom geriatra, mas a gente pode dizer que além do conhecimento fundamental de clínica médica, o que é que a geriatria moderna nos trouxe hoje é exatamente essa questão de olhar o idoso muito além das múltiplas doenças. Então, isso muito naquela época, o cuidado do médico generalista, do clínico, dos especialistas das outras áreas em geral, era ver assim, um idoso geralmente é uma multiplicidade de doenças, isso é verdade, ainda tem multimorbidades, mas era visto assim, como um idoso que tem hipertensão, mais diabetes, mais depressão, mais artrose, onde se aplicava um protocolo de cada uma dessas doenças para cuidar de cada um dessas partes de forma segmentada. O que a geriatria nos traz hoje, não é, Alexandra, é essa visão de que esse idoso ele deve ser visto com suas doenças como um todo, dentro de um contexto específico, de quem é esse idoso, o ambiente que ele está, de uma forma multidimensional. Tratar cada doença dessa de uma forma isolada é algo que geralmente não traz um desfecho favorável a esse idoso. E o interessante também de se falar aqui é que essas doenças elas eram tratadas com protocolos e com estudos científicos baseados nos adultos. A gente tinha menos de 10% dos estudos científicos que incluíam os idosos. Graças a Deus, isso nas últimas 2 décadas melhorou, mas a gente agora tem outro desafio, que é entender se tratar essas doenças da mesma forma, que a gente acha que não, também pode ser feito para o idoso muito idoso. Então a gente tem ainda uma quantidade de estudos o idoso muito idoso está subrepresentado. Então imagina que a gente tratava doenças
e foram importantes as doenças, os seus protocolos, tratavam doenças isoladas com tratamentos que foram testados em pessoas mais jovens, os adultos e não os idosos, né? E quando é que a gente começou a perceber que tratar doenças e não o doente com suas múltiplas morbidades foi assim importante? Pois é, historicamente isso surgiu, né, se a gente puder colocar assim, que existe uma mãe da geriatria, é uma médica britânica chamada doutora Marjorie Warry, que começou a ver dentro de ILPIs, ali Instituição de Longa Permanência para Idosos em Londres, né, que aqueles idosos que tinham múltiplas condições crônicas ou que não era visto como um todo, dessa forma multidimensional, ele tinha uma recuperação e um desfecho muito negativo e muito pior, né, do que quando ela começou a aplicar o que nós chamamos hoje de avaliação geriátrica ampla, que naquela época não tinha esse nome, se chamava de uma avaliação global, uma avaliação geral do idoso, que visava reabilitar e ver esse idoso dentro desse contexto como um todo. E, de fato, a partir daí, começou a se ver que os resultados para esses idosos eram bem melhores quando era visto dessa forma. Inclusive visto nesses idosos questão relacionada à funcionalidade. Então, saber que a funcionalidade de um paciente idoso, gente, pode ser muito mais importante do que saber quanto é a creatinina e o colesterol desse paciente. Saber o quanto ele tem de autonomia, o que é qualidade de vida para ele, pode ser muito mais impactante na nossa conduta do que saber quanto é a glicose desse paciente. Obviamente que a gente não está dizendo que não importa saber a glicose, tratar a diabetes, saber a creatinina e a função renal. Mas essa visão apenas muito técnica da doença e do resultado do exame não traz um resultado como a gente gostaria que fosse para um idoso que tem multimorbidades e que tem síndromes geriátricas. Fragilidade, estabilidade postural, risco de queda, porque se a gente não leva isso em consideração, um medicamento que num adulto jovem com 40 anos pode ser muito benéfico para um idoso com 80 anos e que tem múltiplas doenças crônicas e síndromes geriátricas, pode ser muito arriscado, pode levar esse idoso a uma condição de saúde muito pior. Então, a partir do momento que a gente enxergou isso, que a geriatria se pôs como especialidade importante nessa visão multissistêmica e multidimensional do idoso, as coisas começaram a mudar. Eu acho que vale a pena falar algumas coisas aí de tudo que você falou. A doutora Marjorie provavelmente pegava aqueles idosos pré-frágeis ou frágeis. E esses idosos, quando tinham algum adoecimento mais grave, que era isso que acontecia, ficavam funcionalmente muito ruins, restrito ao leito, muito sonolentos, confusos, provavelmente tinham delírio. E para eles todos se era taxado que não haveria mais chance de melhora. E aí ela começou a perceber que na REAB, olhando outras coisas, na reabilitação, eu conseguia melhorar sim alguns, até uma condição muito próxima de que antes que ele chegou da descompensação, para outros sim, a gente não conseguiria, mas sempre melhoraria a função. Então a doutora Marjorie começou a trabalhar os pré-frágeis e frágeis. Esse termo que não existia nessa época. Sim. Né? Então esse é um ponto bom. O outro é, qual o estado funcional do idoso? Toda vez que a gente trata o idoso, a gente tem que saber qual a condição funcional dele. Eu tenho condições de melhorar essa função e a tomada de decisão da gente vai muito sobre isso, né? Se eu pego um idoso, muito frágil, restrito ao leito e imponho ele um tratamento muito invasivo, eu sei que não vai dar certo. Então, é isso que a gente fala na geriatria. A funcionalidade, o que para ele é de valor, de como é viver para ele, é muito mais importante do que simplesmente saber da creatinina, como a Alexandre falou. E a outra questão muito importante que você falou foi sobre polifarmácia, né? Isso. Então, as medicações, a gente está sempre pensando o seguinte, eu sempre digo isso, a eficácia delas, elas nos trabalhos científicos são as mesmas, só que eu preciso entender, esse meu paciente idoso que não vai usar um só remédio, mas vários, né? Do mundo real, que não vai usar um só remédio, eu preciso escolher aquele de melhor eficácia
e que tenha menos efeitos colaterais. Então, está aí o estado da arte, talvez, um dos grandes estados da arte dos geriatras, que seria fazer a gestão desses medicamentos. Perfeito, Alexandra. Eu acho até que a gente deve colocar que o médico, de uma forma geral, hoje, que cada vez vai atender mais idosos na sua vida profissional, por causa do envelhecimento populacional, algumas questões e peculiaridades dessa, que são pilares fundamentais da geriatria, eles devem entender, não só o geriatra, como, por exemplo, entender que alguns medicamentos não são muito apropriados para usar em idosos, que a gente tem que ter um cuidado maior na prescrição de um idoso que é frágil, que tem síndrome de fragilidade e que tem múltiplas outras doenças. É impossível você querer que dê certo um tratamento em um idoso que tem múltiplas doenças, uma idade muito avançada e que tem síndrome geriátrica, você usando um medicamento para tratar uma doença específica que você segmente e retire daquele paciente do contexto como um todo. Então, entender se esse paciente tem uma rede de apoio familiar e social é fundamental, porque imagine que a gente lida muito no nosso dia a dia com idosos que têm síndromes demenciais, mesmo numa fase inicial, ou que têm incapacidades para muitas questões da vida diária. Se você entrega para ele aqui, olha, tome essa prescrição e siga, e ele não tiver uma rede de apoio, a gente sabe que não vai ser seguida. Então, a gente não levar isso em consideração e for ver apenas assim o diagnóstico, conduta terapêutica, o medicamento é tal, e daqui a tanto tempo o exame que você vai me trazer é esse. Certamente isso não vai trazer resultado. De fato, não vai trazer resultado. E aí, você falou uma coisa que é importante, que a gente já conversa muito na geriatria, isso mundial. Talvez para o geriatra se deva ficar aqueles pacientes que têm uma maior complexidade. Mas o entendimento básico de que a gente tem que tirar o olhar da doença e sim deixar o olhar da funcionalidade, que todo médico, todo profissional de saúde precisa entender as síndromes geriátricas, pelo menos aquelas clássicas, que é o delírio, o que é a demência, o que é queda, o que é instabilidade postural, o que é fragilidade, é muito importante. Entender que antes de você prescrever qualquer medicação, você precisa ver já o que ele usa, já ajudaria muito, porque chega muito no nosso consultório duplicidade de remédios. Então, Isso. 2 remédios iguais para a mesma doença, talvez um passado por um especialista, cardiologista, por exemplo, e endócrino, os 2 lidam com problemas de dislipidemia, colesterol alto. Então, às vezes, um passa e o outro também, mas ele não sabia, ambos não sabiam que ele já estava usando. Então, é importante que antes que você passe qualquer coisa, você olhe já o que o paciente está utilizando. Perfeito. Eu acho que essa é uma questão fundamental. E esse recado é muito importante. Que o médico, de uma forma geral, que trata e vai cada vez tratar mais idosos, e não apenas o geriatra, e aí isso como que a Alexandra coloca, eu acho muito importante. O geriatra talvez seja o médico importante para esse idoso multicomplexo, que tem múltiplas síndromes geriátricas, que tem polifarmácia, que tem... o geriatra faz um diferencial fundamental no acompanhamento desse idoso, mesmo que esse idoso precise ter algum especialista de outras áreas, né, um cardiologista, e muitas vezes é necessário que tenha, que vá ver de forma mais aprofundada aquela doença, mas é necessário que tenha um maestro, um gestor, para esse idoso que é multicomplexo, que tem multimorbidades, polifarmácia e síndrome geriátrica. E esse é o papel fundamental do geriatra, né? Mas o médico que cuida de idoso de uma forma geral tem que entender também isso, que um medicamento que é prescrito para uma doença que ele trata ali no dia a dia, num idoso mais jovem ou num adulto jovem, para aquele idoso que tem múltiplas outras doenças e múltiplos outros medicamentos em que você tem várias interações droga-droga e droga-doença, a colocação de um medicamento que parece ser muito simples pode ser um risco muito grande para aquele indivíduo idoso. E outra coisa, Alexandra, a gente falou aqui muito dessa importância de entender de forma multidimensional o idoso, de gerenciar polifarmácia e medicamentos, essa gestão do cuidado da prescrição é uma função importante do geriatra, entender as síndromes geriátricas principais e saber que isso requer uma visão global, mas eu diria que outro grande ponto de inflexão no cuidado com esses idosos, que a geriatria trouxe isso de forma muito significativa e muito forte,
é a visão de cuidados paliativos, não é isso? Os cuidados paliativos hoje, assim, faz parte, eu diria e defendo que assim como todo médico precisa entender um pouquinho da geriatria, porque vai lidar com pacientes idosos, todo médico que lida com pessoas que têm doenças potencialmente fatais precisam entender ou saber o que significa o cuidado paliativo. Eu acho que é importante a gente falar um pouco disso, porque ainda as pessoas acham que cuidado paliativo é cuidar do paciente no fim da vida, nos últimos dias, semanas de vida. E se eu fizer isso, certamente eu estarei ajudando, porque no final da vida ele tem mais sintomas que geram muito sofrimento. Mas eu não estarei dando a melhor cuidado paliativo para esse paciente, porque eu preciso que as outras especialidades, por exemplo, o cardiologista quando esteja cuidando de insuficiência cardíaca, ou o nefrologista quando esteja cuidando do paciente com insuficiência renal, ou o geriatra quando esteja lidando, por exemplo, com a demência, entenda que essas doenças são ameaçadoras à vida. E decisões sobre como cuidar, como tratar no momento de gravidade, precisa ser conversado antes, né? Então, ao longo de toda a vida daquele paciente que tem doença ameaçadora à vida, eu estarei tentando melhorar ao máximo a qualidade de vida dela, melhorar ao máximo a qualidade e a linha de vida que eu digo, a linha de vida que cada um tem, né? Então é isso, a gente precisa entender que cuidado paliativo é entender a finitude de todos, influenciar positivamente, mas não prolongar a vida a qualquer custo, né? Então sempre a gente fala, em qualquer religião que você tem, ou mesmo quando você não tem, entender que a dignidade de vida é mais importante do que a vida. A gente fala muito, não é prolongar a vida a todo custo, é entender quem é aquele ser autobiográfico, entender sua biografia, quais são os seus valores, para tentar cuidar da melhor forma possível com o que ele considera ser digno. Pois é, e a gente até conversa muito isso, que longevidade, prolongar a vida é importante e a ciência e o desenvolvimento da ciência e outras mudanças que o mundo tem adquirido dos últimos séculos para cá, tem levado a esse aumento de longevidade. Porém, prolongar sofrimento não é uma forma de cuidado, né? E isso é algo que a gente hoje está desnudando isso aí, vê que assim, prolongar um sofrimento a qualquer custo não é uma forma adequada de cuidado. E o cuidado paliativo foi trazido aí para o centro do debate e para o centro da visão do cuidado centrado na pessoa e no paciente. E esse entendimento é fundamental. É até interessante falar, porque a gente tem muitos estudos e tem um emblemático que saiu na New England, mostrando que quando você associa o cuidado paliativo ao cuidado do paciente, por exemplo, nesse estudo em específico oncológico, eu até melhorei não só a qualidade de vida dele, mas o tempo de vida. O tempo de vida. Então a gente não está falando aqui, a gente está falando que bom que a ciência está aumentando, a expectativa de vida das pessoas atual já passa dos 75 anos. Aí a expectativa média no Brasil, 76. Olha, na década de 50 era 48 anos, né, Isso. Alexandre? Chegou, 40, na década de 40 era em torno de 40 e poucos anos a expectativa de vida ao nascer. Então a gente já está chegando aí próximo aos 80 anos como expectativa de vida ao nascer. A pessoa mais velha do mundo nesse momento é uma brasileira de 116 anos. Então a gente imagina que as pessoas chegarão aos 120, aos 130, mas somos mortais. Haverá um momento em que a gente terá uma doença que ameaça a continuidade da vida e eu preciso entender como é que eu vou tratar da forma mais digna aquela pessoa. Então a gente está feliz com os avanços e a gente quer estar dentro dos avanços. Sim. Mas entendendo aquela pessoa, aquele ser, como ele gosta de viver e sendo mortais. Eu acho que essa é a... Perfeito. Eu acho que esse é um ponto fundamental realmente no entendimento da especialidade e peculiaridades que a geriatria, o novo olhar de cuidado para o paciente idoso traz. E cuidados paliativos não pode estar dissociado dessa nova forma de cuidar que a geriatria, né, nos últimos décadas e do século passado para cá, tem trazido como proposta de cuidar de forma mais adequada dos indivíduos idosos. Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho da história, né? Que a gente hoje diz, não cabe você não entender
algumas peculiaridades do idoso. A gente tem um avanço muito grande do entendimento da geriatria, mas os primeiros centros de referência são da década de 90, né? E nós trabalhamos no único centro de referência do estado de Pernambuco, com muito orgulho, que foi a doutora Marília, minha mãe, nossa mentora na geriatria, que criou. Então, a gente tem centros de referência que têm menos de 40 anos, né? A disciplina de geriatria, eu acho que em 2015 saiu um artigo mostrando que 50% apenas das faculdades tinham uma disciplina de geriatria. E a gente também foi pioneiro nisso. Pioneiro em Pernambuco, né, com a disciplina de geriatria na UPE, na Faculdade de Ciências Médicas. Que inclusive atualmente é sua, né? A disciplina de geriatria quem coordena é você hoje em dia. E temos residências médicas. Eu me lembro na época que a gente foi fazer a residência, saiu um artigo que mostrava que só tinha 20 vagas em geriatrias, eu estou falando há 20 anos atrás, no Brasil inteiro. A gente não tinha vaga para o estado de Pernambuco. E hoje temos várias residências também em Pernambuco. A nossa foi uma das primeiras, graças a Deus, formamos desde 2011, se não me engano. Desde 2011, Então são 14 anos de residentes formados em geriatria. Então a gente avançou muito, gente. Eu sei que rapidamente, porque o envelhecimento está sendo acelerado no Brasil. Então não cabe a gente, eu não sei, não saberia. A gente precisa realmente melhorar a nossa formação e entender o envelhecimento muito mais do que só a doença, o médico. O envelhecimento é o entendimento do que isso vai mudar como sociedade, né? O que isso vai mudar, os preconceitos. A gente vê muita coisa na rede social sobre os preconceitos. Deve ou não deve, pode ou não pode o idoso. Então a gente vai ter que mudar esse olhar. Muito é sobre capacidade funcional que vai fazer a grande diferença. Acho. Exato. E aí você entra numa questão bem interessante que a gente combate muito, que é a questão do etarismo, né? De verificar. É quase como se fosse o etarismo dentro da saúde, quase como se fosse assim um castigo pela pessoa ser idosa, né? A pessoa já tem 90 anos, então a gente não faz nada. Para quem tem 60, pode. E, na verdade, aí vem mais uma vez a importância da avaliação geriátrica ampla, multidimensional e multissistêmica, que começou lá com a doutora Marjorie Warren e que hoje está cada vez, né, mais sistematizada, mais organizada e com mais ferramentas para uso, de verificar que a idade cronológica sozinha, ela em si não diz tanta coisa em relação a prognóstico ou a possibilidade de intervenção para aquele paciente que tem um câncer e que precisa de determinada terapia. Essa terapia ou essa intervenção vai ser mais danosa ou menos danosa. Fazer uma cirurgia nesse paciente que precisa de uma cirurgia vai ser mais danosa ou menos danosa. Na pandemia Covid, vivemos muito isso. Levar aquele idoso de 85 anos para a UTI vai ser mais danoso ou menos danoso. E até algum tempo atrás, muitas pessoas, profissionais de saúde, se baseavam puramente na idade cronológica. Se tem 80, se tem 85, se tem 90. E isso é muito insuficiente, né, nos nossos cuidados para o paciente idoso. A gente precisa saber qual a funcionalidade daquele idoso, o que ele consegue fazer sozinho, as doenças que ele tem, o que essa doença causa nesse paciente idoso, do ponto de vista de impacto nas suas atividades de vida diária e na sua autonomia, né? Esse paciente tem síndromes geriátricas importantes, tem uma síndrome de fragilidade avançada, em que vai deixar esse paciente com a reserva funcional muito baixa, que nós chamamos de homeostenose, e se ele usar um medicamento X, um tratamento oncológico Y, ou uma cirurgia, a gente vai causar um dano muito maior do que um benefício. Então, entender isso passou a ser fundamental nos currículos escolares, nos currículos das escolas médicas, né? Então, a partir de um tempo para cá, grande parte das faculdades de medicina estão inserido, né, a geriatria, mas ainda precisa ser muito mais desenvolvido, sempre ter um desenvolvimento, a gente busca esse maior desenvolvimento, porque o médico que sai ali formado, né, ele vai atender cada vez mais idosos, porque o número de idosos no Brasil aumenta e no mundo, mas no Brasil tem aumentado de forma muito exponencial e muito mais rápido do que aumentou na Europa, do que aumentou na América do Norte, de forma muito mais acelerada. Então, qualquer área da clínica ou da cirurgia que
estudante de medicina vai fazer, ele tem que ter essa visão. Se ele for ser um oncologista, se ele for ser um nefrologista, se ele for ser um cardiologista, ele vai ter que entender qual é o grau de impacto funcional, de vulnerabilidade que aquele paciente tem dentro das doenças, dentro do seu contexto sociofamiliar, dentro do seu ambiente, dentro das síndromes geriátricas e dentro da idade também, mas não unicamente dentro da idade cronológica, porque ela sozinha diz pouca coisa. Então, isso daí depende de uma boa formação na grade curricular. E não só na graduação. E aí vem a questão da importância também hoje das pós-graduações. E aí nós temos hoje, né, voltamos a ter que fomos pioneiros também aqui no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, na UPE, na Faculdade de Ciências Médicas, também com a professora Marília, e hoje nós estamos retomando isso aí, eu, Alexandra, temos também Jéssica, que é uma outra coordenadora que está junto conosco nesse projeto, numa pós-graduação de geriatria para médicos já formados, que atende idoso lá na ponta, na atenção básica de saúde, o clínico, quem atende nas urgências e emergências, né, de clínica médica, quem atende em UTI, o cardiologista e tal, que está atendendo cada vez mais esses idosos e precisa entender como é que eu detecto, eu diagnóstico delírio, como é que eu lido, como é que eu vou lidar com esse idoso que tem delírio, que está na UTI ou que chega na urgência. Idosos que têm apresentação atípicas de doença, esse é um ponto importantíssimo, né? O idoso, muito idoso, frágil e tal, ele não vai ter aquele infarto típico de livro, ele não vai chegar dor no peito, torácica, em aperto, ele vai ter talvez uma confusão mental, ou vai ficar tendo mais queda e desequilíbrio, ele vai ter uma infecção urinária e vai ficar muito sonolento sem nenhuma queixa urinária, ele vai ter uma infecção respiratória e talvez vai ficar também muito sonolento, ou caindo, ou mais desequilibrado, ou ele já tem uma demência e vai piorar agudamente da cognição. Então essas apresentações atípicas, não é só o geriatra que vai pegar, é o médico que está lá na ponta, atendendo nas unidades de pronto atendimento, nas urgências, nas emergências, e eles precisam ter essa formação. Então, a formação médica na graduação e talvez procurar uma pós-graduação que vá lhe dar mais instrumentos e ferramentas, mais segurança né? Para atender esse no idoso. atendimento ao idoso. Acho que você falou uma coisa importante que eu acho que para fechar é essencial, é sobre a oncologia, né? Então você vê, a gente há 20 anos atrás praticamente só tínhamos tratamento quimioterapia, e quimioterápicos muito tóxicos, radioterapia, que tinham alvos não tão bons, então queimava muita área e muitas complicações, e a cirurgia. Tínhamos dificuldade de diagnóstico precoce, né? E em 20 anos a gente tem diagnóstico precoce, a gente hoje tem terapias alvo-moleculares, temos quimioterápicos melhores, temos imunoterapia, a gente está aprendendo com a imunoterapia, são 10 anos de imunoterapia. E com isso tudo, quem é a população que mais tem doença oncológica? A geriatria. E os sucessos dos tratamentos oncológicos têm feito esses mesmos idosos terem 2, 3 vezes cânceres diferentes ao longo da sua vida. Então surge um novo olhar que é importante para a gente aguçar, que é a oncogeriatria. Então é aquele geriatra que precisa ter o olhar e as ferramentas para fazer decisões sobre tratamentos junto com a oncologia, tratamentos que são proporcionais para aquele idoso, né? E não chegar a dizer, idoso não pode fazer quimioterapia. Pode ou não pode? Não é uma porta do sim ou não. A gente vai tentar sempre melhorar a condição funcional desse idoso, entender o que não há como melhorar e decidir em conjunto, decisão compartilhada, com a oncologia sobre o melhor caminho. Então, a oncogeriatria é mais um dos pilares aí, talvez, do tratamento. Tem a geriatria, a oncogeriatria, os geriatras que se especializam nos muito idosos, né? Então, tem pesquisadores que estudam só centenários e o cuidado paliativo geriátrico, né? Então, são muitas coisas, muitas frentes. Perfeito. Alexandre, eu queria falar com você um pouquinho sobre como é que será cuidar e até como será o idoso do futuro. Eu acho que o presente, a gente já pode falar, o presente é um idoso que usa smartwatch,
que está ligada às redes sociais. É lógico que existem algumas preferências, ainda é muito Facebook, ainda é muito WhatsApp, né? Mas existem aqueles mais conectados, né? Então, que estão desenvolvendo mais, que querem fazer teleconsulta, né? Que precisam menos do olho no olho. É lógico que a gente vai ter que individualizar, porque alguns gostam muito. Então, eu queria que você filosofasse, eu sei que você fala um pouquinho mais sobre isso, sobre o idoso do futuro. Pois é, eu diria até que esse idoso do futuro já é hoje, isso como você está dizendo, já está começando hoje, essa primeira geração de idosos conectados, com wearables, com redes sociais, em algum grau uns a mais, outros a menos, mas a gente já vê isso hoje, isso já está ocorrendo, mas eu vislumbro que as tecnologias, a inteligência artificial, o desenvolvimento dos wearables, o uso de metaverso e de tudo isso que vem surgindo aí, deve impactar ainda muito mais os cuidados em saúde no idoso nos próximos anos. Eu vejo muito claramente que a inteligência artificial pode prever, né, riscos de forma muito mais precoce, através de padrões. Então, a medicina preventiva, eu acho que vai assumir aí um outro papel muito mais intenso e significativo, porque a gente vai conseguir prever padrões, não só para prevenir, mas também para tratar precocemente padrões que levariam aquele idoso, né, estaria numa fase inicial de uma fragilidade, de uma demência, de uma forma que ao olho humano inicialmente a gente não consiga enxergar. Então eu acho que esse desenvolvimento vai ser muito significativo, mas eu vejo também outra questão, que personalizar o cuidado vai ser muito mais fácil com o desenvolvimento dessas inteligências artificiais. E para a gente, na geriatria, a personalização do cuidado é muito importante, né? Porque a gente tem idosos dentro de contextos diferentes, em condições diferentes. Como a gente já falou aqui, funcionalidades diversas, doenças que impactam de uma forma muito diferente entre um e outro, sensibilidade a efeitos colaterais de medicamentos diversos. Então, assim, o desenvolvimento tecnológico de IA e outros que possam melhorar a medicina personalizada vai ser muito útil para quem cuida de idosos. A medicina de precisão também. A medicina também. De precisão. Então, essa precisão e personalização vai cada vez mais se desenvolver. O desenvolvimento dessas plataformas de inteligência artificial dentro da saúde, o entendimento e análise de dados de padrões precocemente. Então, eu vejo que isso vai ser uma arma muito importante no cuidado, né, do nosso paciente idoso. Mas, Alexandre, eu vejo também... Eu acho que hoje em dia a gente já tem muitas iniciativas, né? Por exemplo, uma monitorização glicêmica melhor. Isso pode chegar até para o próprio idoso, mas para um cuidador de longe, demonstrando que essa glicemia está alterada, chega para o médico assistente. Então, existem várias, hoje, prontuários eletrônicos, mas o grande desafio é estar interligado, né? Isso. Então, é a internet das coisas. Então, como é que pode estar interligado? Ou seja, de forma que o meu idoso que está aqui, quando for para a emergência, lá na emergência se tenha um mínimo de entendimento sobre quem é ele, quais seus valores. Então, de repente, até uma diretiva antecipada de vontade, ou o testamento vital estaria ali junto, né? Como está tudo interligado. Então, a gente não tem ainda, porque existe a questão dos dados, né? Do cuidado com os dados. São dados sensíveis, então esse é um grande desafio hoje para a IA, dados, tudo, né? Você ter a lei de proteção de dados, e dados em saúde são dados sensíveis. Então, hoje, essa é uma preocupação e um risco também, porque a gente usar simplesmente o chat GPT, outros dessas grandes plataformas de inteligência artificial, sem ter o cuidado, né, com a curadoria e a proteção desses dados, é um risco, porque são dados sensíveis em saúde. Então, esse também existe o lado também de riscos, né, dessas novas tecnologias. Mas uma questão que eu vejo também muito importante do profissional de saúde, eu não tenho dúvida que um médico
que vai ser assistido e juntar suas habilidades à inteligência artificial e à nova tecnologia, vai ser um médico melhor, tá certo? Isso eu não tenho dúvida, mas eu vejo muito o seguinte, que nenhuma dessas IAs, né, nenhuma dessas novas tecnologias vai substituir o olho no olho, o toque do médico, né, a importância do cuidado e da conversa com o médico como sendo algo já terapêutico, né? A questão terapêutica do encontro médico, eu diria assim, o encontro médico é terapêutico. Então a gente tem que pensar o seguinte, que o profissional de saúde, o médico ou os profissionais de saúde, não podem se tornar um mero cuidador e analista de dados, né? Mas sim ele vai ter que continuar sendo um cuidador do ser humano. E isso é uma função puramente humana, a tecnologia não pode e não deve substituir. E eu vejo o seguinte, que o avanço dessas tecnologias deve ser no sentido exatamente de nos deixar mais humanos e mais próximos ao paciente e não o contrário. Por exemplo, a gente está vendo aí que vai surgir uma forma de você talvez não precisar escrever ou estar digitando e ali o seu prontuário já está se formando através do que você discute ali com o paciente. Enquanto está fazendo a consulta, aquilo já está sendo tudo registrado. Tudo registrado. Então pode ser que diminuindo as barreiras burocráticas de preencher laudos, da solicitação dos exames e aquilo ali, a IA assumindo aquilo, talvez a melhora do encontro médico-paciente, da relação médico-paciente, do olho a olho, do toque, também melhore, que você vai ter mais tempo para isso. E isso é algo que a tecnologia não tem como substituir. Mas ela, na verdade, se for usada da forma correta, ela pode ajudar a tornar a ação médica paciente mais humana, mas se for usada da forma correta. Eu acho que essa questão, assim, os comportamentos vão mudar, é o que a gente acha, é o que a gente tem visto em discussões. Toda vez que a gente tem um grande avanço tecnológico, o avanço vem sempre do ponto de vista de beneficiar a humanidade e depois vem as críticas sobre como aquilo deve ser usado. Eu acho que a gente está muito nisso, né? Então, hoje a gente tem a nomofobia, né? Que são as pessoas que estão viciadas em redes sociais, nos seus fones, nos seus iPhones. E isso também já está chegando para a gente, para os idosos da gente, né? E isso vem trazendo também problemas, inclusive problemas de depressão, de avaliar... Demência digital, como você tem falado hoje, né? Aquela pessoa que perde muito o foco da atenção. Isso, por causa déficit de atenção, né? Então todo mundo hoje é TDAH, mas provavelmente existe um pouco das redes, muito das redes sociais. Sim. Sobre tudo isso. Então, a gente vai precisar analisar os comportamentos. Mas o que a gente percebe hoje ainda é um comportamento daquele idoso que não quer fazer terapia online. Muitos querem fazer presencial. Eles precisam muito do toque. Eu imagino que isso vai mudar. Porque no nosso comportamento, hoje em dia, a gente faz de tudo para não atender um celular. Ah, não atende não, manda um áudio. Então, para a gente é comum já isso. Então, a gente vai ter que entender os comportamentos e as necessidades das pessoas, mas sempre valorizar o toque, porque eu acho que se a gente deixar isso muito distante, será muito ruim. Isso. E aí eu fico sempre, isso são conjecturas, né? Eu fico avaliando o quanto que o isolamento social foi ruim para os idosos no Covid. A gente viu o boom de pacientes que desenvolveram demência, por isso não só depressão, mas demência. E fico imaginando se essa tecnologia próxima, mas ao mesmo tempo distante do toque, de tudo, não terá um tipo de comportamento como esse. Não será um fator de risco a mais de diminuição da socialização. Porque se tem algo que a gente sabe hoje, está muito bem comprovado em todos os estudos que estudam longevidade, que estudam aqueles idosos que vivem muito, onde tem muito centenário, nas chamadas blue zones, tudo, é que existe uma socialização muito forte. Então, eu acho que essa colocação que a Alexandra traz é muito importante, porque até que ponto essas tecnologias estão já e vão diminuir o contato pessoa a pessoa, diminuir a socialização. E muitas vezes você pode aumentar ou melhorar o contato social com um filho que mora distante, com um filho. É verdade, então tem os dois lados da moeda, mas eu acho que existe esse risco.
né, de diminuir a socialização. E, de fato, assim, a pessoa que precisa do cuidado profissional, ela precisa da escuta ativa, né, desse toque, olho no olho, como a gente já falou aqui, e do que a gente chama de escuta ativa. Então, às vezes, quando a gente tem só uma mensagem de WhatsApp ou só uma questão que não seja presencial, um cuidado, né, à distância, a gente pode perder essa escuta ativa. E aí a gente volta para essa questão, o quanto as tecnologias devem humanizar o cuidado e não distanciar o médico do paciente. Eu acho que esse é um grande desafio que nós temos, que vamos travar daí para frente com o advento e surgimento cada vez mais das novas tecnologias. Olha, a gente vê muitas pessoas preocupadas, que profissões irão se acabar, né? Alguns já se acabaram, né? Dentro da medicina, que profissões vão se acabar ou não, e sempre se coloca que a geriatria será sempre essencial, porque a geriatria, como vocês já viram que a gente fala demais, não é tratar da doença, é tratar daquele ser com múltiplas morbidades, com polifarmácia, frágil, que tem seus valores e preferências. Então, também fazer um algoritmo para isso, eu acho que não é tão fácil assim. E eu coloco aqui uma outra questão. Será que eu não vejo, não enxergo isso neste momento? Pode ser que em outro sim. Será que a pessoa, no seu momento de maior vulnerabilidade, como várias vezes a gente pega, com os seus maiores medos, o medo de morrer, o medo de ficar dependente, será que esse paciente vai querer ouvir um robô, ser ouvido por um robô e não por um humano, né? Porque a tecnologia avança para isso, né? Tornarem robôs o mais humanos possível. Mas será que a gente vai ficar igual, assim, acolhido igual, né? Será que a gente vai conseguir desenvolver um robô com tanta compaixão assim? Né? A capacidade empática, né? ou empatia, que é tão importante do que a gente chamou das soft skills, né? Será que o robô ou um computador com IA consegue ter, né, essa capacidade empática e essa relação de escuta ativa tão bem como o ser humano? Eu acho que essas são grandes questões a ser, e grandes desafios, né, dentro das novas tecnologias, realmente. O que eu penso que, assim como a gente aprendeu lá na época em que a gente era residente, que o exame é complementar ao nosso olhar, a nossa anamnese, né? A parte semiológica da avaliação do doente, eu acho que o cuidado ele vai ser muito importante complementar utilizando toda essa medicina, Perfeito. Toda essa tecnologia. Eu acho que é exatamente isso. Mas não deixa de ser importante esse julgamento do médico no centro, junto com o doente, aquele doente que tem todas aquelas peculiaridades. Perfeito, eu acho que você trouxe uma coisa muito importante aí nessa visão, essa analogia. Imagine que hoje, já há muitos anos atrás, na medicina, se você comparasse a medicina da idade antiga ou lá de Hipócrates para agora, a gente não seríamos um médico muito pior se não tivéssemos os exames complementares. O exame de sangue, o hemograma, a bioquímica, a tomografia, a ressonância. Nós precisamos desses instrumentos para complementar o que nós fazemos como ser humano e a partir desses dados. Essa mesma questão a gente pode fazer essa analogia que você traz. Certamente eu ou você, se não estivermos usando essas tecnologias, se não tivermos o apoio para a tomada de decisão e para diminuir as barreiras burocráticas a partir do uso de inteligência artificial e de outras tecnologias, seremos um médico pior. Mas na geriatria especificamente, né, como a gente viu aqui, muito dificilmente uma IA dessa vai substituir, porque a IA ela vai tender a substituir mais aquelas atividades que usam padrões. Talvez assim, a radiologia, você usa uma série de padrões do que é normal para o que não é normal, né? Talvez na avaliação de uma lesão de pele, você tem uma série de padrões do que é normal naquela lesão para o que é a lesão maligna, o que é, né? Na patologia, você tem uma série de padrões de uma célula normal para o que... Mas no idoso que tem uma doença, um idoso que tem a mesma doença do outro, ele nunca vai ser a mesma pessoa que vai apresentar a mesma característica, ele depende de um contexto geral, como a gente já falou hoje aqui diversas vezes no podcast. E é muito difícil aí que a IA, né, ou outras tecnologias consigam substituir
uma visão humana de entender todo esse contexto e ter as suas soft skills desenvolvidas para poder lidar com cada um desses idosos tão heterogêneos na sua apresentação das doenças e do seu contexto clínico. Eu acho que uma máxima que a gente sempre usa quando vai fazer qualquer tratamento e qualquer medicação nova sai ou tecnologia, a gente diz assim, não seja o primeiro nem o último a usar. Isso. Estamos num momento que não somos mais o primeiro de fato há muito tempo, mas não podemos mais ser os últimos a utilizar aquela tecnologia. A gente precisa entender mais das IAs e como elas podem nos ajudar, nos auxiliar no cuidado do idoso. E vai ser mais uma forma de agregar valor ao nosso cuidado. Mais um aprendizado que a gente vai ter que ter. A gente vai ter que se melhorar ou estudar melhor essas IAs e como elas podem ajudar, mas sempre tendo um senso crítico ali no meio, que é o que faz a gente nos diferencia. Eu acho que é isso. Perfeito. Gente, eu espero que vocês tenham gostado e mandem aí a dúvida de vocês ou até mesmo como é que vocês imaginam o futuro dos nossos idosos ou a gente no futuro. Até mais. Pois é, então nós finalizamos aqui esse primeiro podcast que estamos iniciando aí pelo Geriatria 360 e queremos receber dúvidas de vocês, comentários, o que é que acharam da nova forma de cuidar dos idosos com as novas tecnologias, do que a geriatria se propõe, da formação dos médicos com a visão em saúde do idoso e geriatria. Então, comentem aí conosco, tragam sua ideia, tragam sua opinião. Muito obrigado.